Os ministros já estão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como sempre, nós acompanharemos a sessão plenária única desta semana, em função do feriado de finados, a sessão desta quinta-feira, direto do plenário, ao vivo para você aqui da TV Justiça. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. E passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão extraordinária, realizada em 27 de outubro de 2016. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário concluiu o julgamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro aprovada. Senhores ministros, comunico a vossas excelências presentes neste plenário os graduandos dos cursos de Direito da Faculdade Projeção de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos, espero que seja proveitosa esta sessão. Senhores ministros, apregou para julgamento a arguição de descumprimento de preceito fundamental 402, procedente do Distrito Federal, relatado pelo eminente ministro Marco Aurélio, sendo requerente Rede Sustentabilidade, e informa aos senhores ministros, em especial ao ministro relator, que haverá sustentações orais, razão pela qual confiro a palavra inicialmente a vossa excelência para o relatório. Está com a palavra, senhor ministro. Presidente, adoto como relatório as informações prestadas pelos assessores Lucas Faber de Almeida Rosa, Rodrigo Crelier Zambão da Silva e Vinícius de Andrade Prado. O partido Rede Sustentabilidade ajuizou a arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de liminar contra a interpretação constitucional que autoriza deputado federal a exercer a função de presidente da Câmara dos Deputados na condição de réu em ação penal admitida pelo Supremo. Aponta como ato do poder público incompatível com preceito fundamental a omissão da Casa Legislativa em afastar o parlamentar Eduardo Cunha da presidência e os atos por ele praticados no exercício do cargo. Afirma a violação dos princípios republicano e da separação dos poderes, bem assim do artigo 80 da Lei Fundamental. Diz da pertinência da arguição ante a ausência de outro meio processual adequado à solução objetiva e abstrata da controvérsia. Reporta-se ao entendimento do Supremo concernente à impossibilidade de meios processuais subjetivos obstarem o cabimento da arguição. Ressalta-se esta ação voltada ao debate de questões institucionais sensíveis. Segundo narra, a Constituição Federal veda o exercício da chefia do Poder Executivo por réu em processo criminal. Sustenta a necessidade de observar tal requisito também quanto a ocupantes das funções constitucionais, incluídas na linha de substituição do presidente da República, conforme argumenta, o presidente da Câmara dos Deputados exerce cargo diferenciado, com estatura constitucional e regime específico, desempenhando papel fundamental no sistema presidencialista. Discorre sobre o perfil institucional da presidência da Casa Legislativa, asseverando-se equivocado admitir o exercício desse cargo por agente político inapto a suceder o presidente da República. Assinala
não incumbir aos próprios parlamentares decidir sobre o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, porquanto questões dessa envergadura, a questão dessa envergadura não pode depender de maiorias ocasionais. Sublinha a existência no texto constitucional de convergência dos requisitos para o exercício da presidência da República e das casas legislativas. Defende-se inadequada a extensão aos presidentes da Câmara dos Deputados do Senado Federal da suspensão do processo penal em curso, prescrita no artigo 86, parágrafo 4º da Lei Maior. Destaca que, diversamente do decidido pelo Supremo no inquérito 3.983, a tese suscitada nesta arguição refere-se à condição para o exercício da chefia do Poder Executivo, entendimento pertinente a qualquer agente político da linha sucessória. Menciona não incidir na situação dos presidentes das casas legislativas o prazo de 180 dias previsto no artigo 86, parágrafo 2º da Carta da República. Frisa que a teleologia do dispositivo visa evitar o afastamento indefinido de agente político eleito para ocupar a presidência da República, situação não verificada no caso dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sob o ângulo do risco, aludiu à possibilidade real de pessoas inabilitadas desempenharem as atribuições da chefia do Poder Executivo. Foi requerida liminar para ser determinado o afastamento do deputado federal Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados até o julgamento definitivo desta arguição e consignada a inviabilidade de réus em processos penais ocuparem os cargos citados na linha de substituição do presidente da República. Sucessivamente, postula o reconhecimento da impossibilidade de réus em ações criminais no Supremo assumirem função de substituto imediato do chefe do Poder Executivo. Pleiteia, ao fim, a confirmação das medidas acauteladoras e acabamos não apreciando pela perda de urgência ante a liminar deferida pelo ministro Teori Zavascki em ação cautelar, que vou referir, né? A existência de ação penal com denúncia recebida pelo Supremo implica a incompatibilidade com o exercício de cargo cujas atribuições incluam a substituição do presidente da República, bem assim para determinar-se o afastamento definitivo do deputado federal Eduardo Cunha do posto de presidente da Câmara dos Deputados. Sucessivamente, pede seja assentado que a pendência de ação penal em curso no Supremo impede a assunção de cargo cujas atribuições alcancem a função de substituto imediato do presidente da República. Determinei fossem solicitadas informações ao arguido, bem assim a manifestação da Advocacia Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República. A Câmara dos Deputados sustenta a inadmissibilidade da arguição. Consoante alega, o arguente não impugnou o ato do poder público, mas sim interpretação da Carta Maior adotada pela Casa Legislativa. Reporta-se ao exame da arguição de descumprimento do preceito fundamental número 80, relator o ministro Eros Grau, pleno, acordo publicado no Diário da Justiça, 10 de agosto de 2006, na qual o Supremo assentou a impossibilidade de óticas consagradas na súmula do tribunal serem objeto de arguição. Aduz que o arguente pretende submeter à apreciação deste tribunal situação concreta atinente ao deputado federal Eduardo Cunha, incompatível com o processo objetivo
mencionando o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882, de 99. Conforme argumento, há outros meios processuais capazes de alcançar o mesmo resultado, como evidenciado no julgamento da ação cautelar 4.070, relatou o ministro Teori Zavascki, que resultou na suspensão do exercício do mandato eletivo pelo mencionado congressista. Quanto ao mérito, aponta a improcedência da arguição, articula com a impropriedade de criar-se requisito para o exercício da presidência da Câmara dos Deputados. Diz basear-se a peça primeira em análise sistemática do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1 da Carta da República. Segundo narra, o dispositivo deve ser compreendido juntamente com o respectivo parágrafo 4º, assevera a vinculação dos preceitos ao regime jurídico do chefe do Poder Executivo, porquanto é afastado da presidência da República aquele que cometer crime comum no exercício das funções. Realça a revelar-se impossível a suspensão do mandato de presidente em razão da prática de delito dissociado das atividades funcionais. Frisa que a interpretação postulada pelo arguente subverte as normas constitucionais por preconizar a inviabilidade de cidadão com denúncia recebida no Supremo concernente a qualquer crime ser impedido de ocupar cargo na linha sucessória da Presidência da República. Assinala que o recebimento da denúncia é causa de afastamento apenas se a infração penal for cometida no curso do mandato do chefe do Poder Executivo, e caso seja pertinente ao exercício das funções. Salienta não haver vedação constitucional a cidadão réu em ação penal alheia à atuação presidencial ocupar esse cargo, considerada a previsão no artigo 86, parágrafo 4º da Lei Maior, da suspensão da persecução quanto a delitos não funcionais. Anota que o arguente pretende conferir ao presidente da Câmara dos Deputados somente os aspectos prejudiciais do regime jurídico do chefe do Poder Executivo. O advogado-geral da União ressalta a inadmissibilidade desta arguição em virtude da ausência de indicação específica e adequada dos atos do poder público impugnados. Enfatiza que a menção genérica aos atos questionados revela o propósito de obter deste tribunal a edição de regra de conduta direcionada ao Poder Legislativo. Frisa ser atuação semelhante à própria de legislador positivo, vedada ao Judiciário. Sublinha que a pretensão de afastamento do deputado federal Eduardo Cunha pode ser resolvida por meio da via difusa, aludindo ao artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9.882, de 99. Segundo afirma, a decisão proferida pelo Supremo ao apreciar a ação cautelar 4.070, relator o ministro Teori Zavascki, esvazia esta arguição. Procurador-Geral da República discorre sobre o prejuízo da arguição, considerada a suspensão pelo Pleno, no exame da ação cautelar número 4.070 do exercício do mandato do deputado federal Eduardo Cunha. Consoante aponta, destacou-se na oportunidade a impossibilidade de ocupantes de cargos inseridos na linha sucessória da Presidência da República assumirem a substituição caso respondam a processos penais. Diz não subsistir o ato contra o qual este processo objetivo, sobretudo após a renúncia, que seria do deputado federal ao exercício da presidência da Câmara. Salienta que a arguição é meio processual inadequado a conferir solução normativa alheia a ato do poder público lesivo a preceito fundamental. Com o referendo da liminar do ministro Teori Zavascki, formalizada na ação cautelar 4.070, em 5 de maio de 2016,
o exame da medida cauteladora ficou, na assentada, prejudicado, ante a perda do requisito da urgência ao relatório. Agradeço a Vossa Excelência e convido, antes, porém, de convidar, aliás, o nobre advogado, eu faço constar que, das notas, o ministro Roberto Barroso declinou impedimento neste caso? Não, presidente, eu penso que o entendimento do tribunal é que impedimento em rigor não existe. No Portanto, controle abstrato, então... Não obstante isso, eu, por motivo pessoal, não vou participar do julgamento. Pois não. Então, fica constante não participação do ministro Barroso neste julgamento. Convido, portanto, o eminente advogado doutor Daniel Sarmento para se pronunciar pela autora, arguente, Rede Sustentabilidade. Vossa Excelência tem até 15 minutos para proferir a sua sustentação e está com a palavra. Obrigado. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Marco Aurélio, senhoras ministras, senhores ministros, doutor Rodrigo Janot, representante do Ministério Público Federal. A presente ação visa, acima de tudo, reconhecer que ninguém pode ocupar cargos da linha sucessória do presidente da República se responder à ação penal instaurada no âmbito dessa Corte. O segundo pedido formulado nessa ação, o primeiro pedido foi esse, o segundo pedido foi o de afastamento do então deputado Eduardo Cunha da função de presidente da Câmara dos Deputados, que ele então ocupava, já que respondia à ação penal nesse Supremo Tribunal Federal. Eu inicio tratando da satisfação dos requisitos da presente ADPF. Uma ADPF, acima de tudo, é uma ação concebida para atuar naqueles casos que envolvessem grave violação à Constituição e nos quais não existisse qualquer outro instrumento apto a sanar a lesividade. A concepção, a filosofia da ADPF é, diante de um problema constitucional grave, não é possível que o Supremo não possa analisá-lo. Tem de haver, deve haver um instrumento. E isso está mais do que configurado no presente caso, e eu me detenho aqui em 2 dos 3 requisitos da DPF, que são talvez os mais controvertidos: ato do poder público e subsidiariedade. Qual é o ato do poder público? O ato do poder público é a interpretação adotada pelo nosso parlamento, pelo parlamento brasileiro, que não reconhece a existência desse impedimento. Essa interpretação foi evidenciada pela omissão da Câmara dos Deputados ao não afastar o então presidente Eduardo Cunha no momento em que o Supremo admitiu a ação penal contra a sua excelência. Mas essa interpretação é inequívoca. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal corroboram essa interpretação, inclusive no âmbito desse processo, nas peças que fizeram juntar os autos, em que afirmam, realmente, nós entendemos que não há esse obstáculo. Portanto, em breve, quando ocorrer eleição para o Senado Federal, para a presidência do Senado Federal, o Senado Federal não vai considerar que há esse impedimento. Portanto, o ato do poder público é essa interpretação adotada pelo Parlamento brasileiro, que no âmbito desse processo é inequívoca. E a subsidiariedade também está configurada, uma vez que não existe nenhum instrumento processual idôneo para se obter a finalidade que aqui se persegue, notadamente a finalidade do pedido A. O pedido B, que era o afastamento do então presidente Eduardo Cunha, para esse haveria, inclusive houve o requerimento da medida cautelar pelo Procurador-Geral da República, mas o reconhecimento em caráter genérico, de modo a que não se reproduzisse essa prática, o requerimento que diz respeito à dimensão principalmente objetiva da ADPF, que a ADPF é uma ação principalmente objetiva, para esse não havia e não há nenhum outro mecanismo. E é exatamente por essa mesma razão que não procede a preliminar de perda do objeto dessa ação. O fato de Eduardo Cunha ter sido afastado,
implica na perda do objeto em relação ao pedido B da petição inicial. Mas em relação ao pedido A da petição inicial, não houve nada que afastasse a necessidade de que a prestação jurisdicional abstrata fosse realizada por esse Supremo Tribunal Federal. Portanto, não houve perda do objeto, sobretudo se nós pensarmos que a dimensão precípua da DPF não é subjetiva, é objetiva. Ainda que assim não se entendesse, ainda que se concebesse a DPF como uma ação precipuamente subjetiva, e não é o caso, à luz da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, eu trago uma reflexão me valendo do direito processual comparado. No direito processual norte-americano, existe um requisito chamado mootness. Para que a Suprema Corte, para que o Judiciário norte-americano, de modo geral, aprecie uma determinada questão, é preciso que aquela questão ainda seja um caso ou controvérsia. Pois bem, a Suprema Corte norte-americana firmou a orientação que, em casos muito importantes, em que haja o risco de repetição da lesão de direito, o requisito do mootness, da presença de casos e controvérsias deve ser afastado, o que foi ressaltado num dos mais conhecidos precedentes da Suprema Corte norte-americana, o caso Roe versus Wade, que, como todos sabem, tratou da interrupção da gestação. No caso Roe versus Wade, quando a Suprema Corte americana foi julgar a controvérsia, a moça já tinha, enfim, tido neném, e a Suprema Corte disse, olha, é tão importante isso aqui, porque está tratando do direito das mulheres, e não apenas dessa parte, que não há que se falar em perda do objeto. Excelências, nesse caso, está se discutindo um aspecto da organização básica do Estado brasileiro. Quem pode ocupar a chefia do Poder Legislativo, quem pode ocupar a presidência da Câmara dos Deputados. Isso toca profundamente o nosso sistema de separação de poderes, o nosso sistema republicano. Então, pelo fato de que a dimensão subjetiva foi atendida, não há que se falar em perda do objeto. Assentada essa premissa, passo algumas observações sobre o mérito, destacando que o tema do mérito foi brilhantemente enfrentado pela decisão da relatoria do ministro Theory, proferida na ação cautelar número 4070, na ocasião com a concordância, pelo menos implícita, de todos os ministros, já que se tratou de voto unânime, e houve várias manifestações de apoio àquela tese. Qual era a tese? A tese de que, se o presidente da República não pode responder a uma ação penal no exercício das suas funções, que ele deve ser afastado, então que ninguém pode ocupar uma função pública que dê acesso à presidência da República se existir esse impeditivo, se contra essa pessoa existir instaurada nessa Suprema Corte uma ação penal. E por que a aplicação dessa limitação a essas autoridades públicas? A ratio também foi muito bem esclarecida pelo ministro Theory. Trata-se aqui do respeito à honorabilidade do Estado brasileiro. Não se trata aqui de qualquer tipo de punição. Então, não cabe falar em violação à presunção de não culpabilidade ou qualquer coisa do gênero. Trata-se de preservar a imagem do Estado brasileiro, a partir da premissa de que determinadas manchas, determinadas suspeitas, determinadas nódoas, elas abalam a imagem interna e internacional do Estado brasileiro. Portanto, ninguém pode ocupar um cargo que dê acesso à chefia de Estado se contra essa pessoa pesar uma ação penal instaurada por essa Suprema Corte. Suprema Corte que tem sido muito cautelosa na admissão das ações penais. E na nossa petição inicial, na petição inicial da rede, fica muito claro que o nosso foco são ações penais que tenham sido admitidas por esse Supremo Tribunal Federal, e não ações penais que eventualmente existissem em outras instâncias. O argumento sistemático também corrobora essa tese. O nosso constituinte, ele quis que, enfim, impedimentos para o presidente da República se aplicassem àquelas outras autoridades que eventualmente pudessem exercer, ainda que temporariamente, a presidência da República. Um exemplo explícito da nossa Carta é
relacionada aos cargos em que o brasileiro naturalizado pode ocupar. A doutrina, quando comenta esse dispositivo, a doutrina, quando trata do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, diz, olha, a ratio do Constituinte, ao vedar que o naturalizado seja presidente, mas também que ele seja presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal, foi exatamente preservar essas funções que, eventualmente, podem significar o exercício, ainda que temporário, da presidência da República. E num exemplo, todos sabemos que as idades exigidas para ser presidente da República e para ser deputado são distintas. E não há preceito constitucional expresso vedando, por exemplo, que um deputado federal com 22 anos possa ser presidente da Câmara dos Deputados. Alguém consideraria razoável que alguém com 22 anos de idade pudesse exercer e ocupar a função de presidente da República? E trata-se aqui exatamente do mesmo tipo de analogia que se constrói. Importante aqui refutar duas possíveis objeções contra esse ponto. Primeira objeção possível seria a seguinte: ora, então, o sujeito ocupa a função de presidente da Câmara ou de presidente do Senado, mas se eventualmente tiver de exercer a presidência da República, não o faz. É como se ele fosse pulado, como se ele fosse saltado. Só que essa seria, para usar uma expressão que o ministro Marco Aurélio sempre utiliza, uma completa inversão de valores. Quer dizer, no regime republicano, se o indivíduo não reúne as condições necessárias para desempenho das suas funções constitucionais, das suas funções básicas estabelecidas pela Constituição, ao invés de se impedir que aquela pessoa ocupe o cargo, ajusta-se o cargo às necessidades daquele indivíduo. Isso é francamente incompatível com todas as vênias com o princípio republicano. A segunda objeção que eu acho importante analisar é aquela que diz, olha, não é possível transladar esse regime para presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal, porque o presidente da República, para que seja instaurada ação penal contra ela ou contra ele, é necessário que haja autorização da Câmara dos Deputados. E B, o presidente da República desfruta de uma imunidade penal relativa, já que não responde por fatos alheios ao exercício das suas funções. E por que essa construção não se sustenta? Por que ela não procede? Em primeiro lugar, e aí me referindo à necessidade de autorização da Câmara dos Deputados, ponto, aliás, que já foi muito bem enfrentado pelo ministro Teori no seu voto. O que justifica aquela autorização? Uma extrema deferência à soberania popular, uma vez que o presidente da República é eleito diretamente pelo povo. Ora, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal são eleitos indiretamente pelos seus pares. Então, não há justificativa para que migre para cá essa categoria, Isso, no entanto, não vale para a exigência de honorabilidade do Estado, para a exigência de que aqueles que ocupam funções tão importantes, que podem ser, eventualmente, guindados à presidência da República, que contra eles não exista nenhum tipo de nódoa. Imunidade penal relativa, porque também não procede a equiparação. Por uma razão singela. Se o objetivo é a honorabilidade, eu pergunto aqui com muita franqueza a Vossas Excelências, não haverá nódoa se alguém, eventualmente guindado à posição de presidente da República, estiver sendo processado por manter trabalho escravo numa fazenda, por estar envolvido em casos gravíssimos de corrupção, por ter sido denunciado por homicídio? Quer dizer, será que a nódoa não existe, não persiste? Será tranquilo lidar com uma pessoa, enfim, que pode chegar à presidência da República com esse tipo de mancha? Então, são racionalidades diferentes, razão pela qual se justifica, sim, a aplicação da limitação, mas não a desses outros institutos que eu acabo de mencionar. Muito rapidamente, dois argumentos adicionais. O primeiro deles é a importância do respeito aos precedentes. O ministro Barroso acaba de publicar um belíssimo artigo doutrinário em que trata das razões pelas quais os precedentes devem ser respeitados. Dentre elas, a eficiência da máquina jurisdicional, a proteção da segurança jurídica, mas eu ressalto, porque é pertinente aqui, a igualdade. É fundamental que haja a compreensão de que as orientações adotadas pelo Judiciário são universalizáveis e que, se valem para um, valem para todos. Para usar uma expressão do Dr. Rodrigo Janot,
o pau que bate em Chico bate em Francisco. Então, trata-se exatamente da mesma racionalidade. Em segundo, é extremamente importante que essa Corte decida desde já esse tema, em prol da segurança jurídica, em prol da previsibilidade, até das forças políticas. Quer dizer, o Supremo tangenciou a questão. O Supremo, no belíssimo voto do ministro Teori, falou, olha, tem um fato aqui que impede que as pessoas com processo penal ocupem essas funções de presidente da Câmara e presidente do Senado. Mas isso não se converteu numa decisão com efeitos vinculantes. Então, para que os agentes políticos e para a própria sociedade, nas próximas eleições para presidente do Senado, nas eleições para a Câmara dos Deputados, saibam o que é possível e o que não é possível, é preciso que as regras do jogo estejam definidas. E é muito bom, muito importante que essa Corte decida isso agora, na medida em que não há ninguém que se enquadre nessa situação. Nós não temos nem o presidente da Câmara dos Deputados, nem o presidente do Senado Federal com ação penal instaurada perante esse Supremo Tribunal Federal. Então, é por essas razões... Nem o presidente do Supremo. Nem o presidente do Supremo. É por essas razões que a Rede de Sustentabilidade confia que esse Supremo Tribunal Federal há de conhecer e, no mérito, julgar procedente a presente arguição de descumprimento do preceito fundamental. Agradeço a Vossa Excelência. Está escrito, pergunto se está presente. Para falar pela Câmara, o doutor Renato Ramos. Não estando presente, eu passo a palavra ao Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, eminentes ministros, minha intervenção será rápida, avanço direto sobre o mérito da presente ADPF, já que quanto às prejudiciais existe manifestação escrita, mas quanto ao mérito ainda não tive a oportunidade de fazê-lo. E adianto que, ao ver da Procuradoria-Geral da República, assiste inteira razão ao autor da ADPF ao afirmar que cidadão réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal não pode ocupar cargo que esteja na ordem de vocação constitucional para substituir Sua Excelência, o senhor Presidente da República, quer a acusação tenha sido recebida pela Suprema Corte ou por outro órgão do Poder Judiciário. Em ambos os casos, ao ver da Procuradoria, é a mesma sua condição jurídica de réu que atrai a proibição do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição da República. Ao ver da Procuradoria-Geral da República, existe a indissociabilidade entre a competência dos presidentes, seja da Câmara, seja do Senado Federal, para substituir o presidente da República e o papel das próprias casas legislativas enquanto instituições nessa substituição. A Constituição da República determina, no artigo 80, que o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo sejam substitutos do chefe do Executivo em ausências e impedimentos, logo depois do vice-presidente. Em situações como a atual, a importância dessa função é ainda maior, porque não há vice-presidente em exercício no país. Em prol, como já dito da tribuna, da segurança jurídica, do princípio da moralidade administrativa e ao respeito ao Estado democrático de direito, não se deve admitir que órgãos de representação popular vocacionados a suceder o presidente da República
sejam afastados de antemão dessa linha de substituição por problemas pessoais de seus titulares. A representação popular e o poder legislativo não podem privar-se de exercer seu papel constitucional por esses fatores de ordem estritamente individuais. O legislativo tem que ser presidido por cidadãos que estejam plenamente aptos a exercer todas as funções próprias dessa magna função. A atividade política é muito nobre e deve ser preservada de pessoas envolvidas com atos ilícitos, ainda mais quando já sejam objeto de ação penal em curso na Suprema Corte do país. Reiterando, portanto, o memorial que fiz distribuir a Vossas Excelências, a conclusão a que a Procuradoria-Geral da República é que réus em ação penal não podem ocupar nenhum dos cargos indicados nos artigos 79 e 80 da Constituição, como passíveis de substituir o chefe do Poder Executivo da Federação. Portanto, a conclusão é pela integral procedência do pedido posto nessa ação de cumprimento do preceito fundamental. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente ministro relator. Presidente, sinalizando a importância dessa arguição de preceito fundamental, descumprimento de preceito fundamental, tem-se o fato de que este processo me foi distribuído em 3 de maio de 2016 e que eu liberei para apreciação do pedido de implemento de medida cauteladora no dia imediato, no dia 4 de maio de 2016. E em 5 de maio de 2016, indagado pelo presidente se persistia, apregoado o processo, indagado se persistia ou não a necessidade de medida cauteladora, disse que não, porque o requisito urgência ficou afastado, no que o ministro Teori Zavascki implementou liminar, afastando do exercício parlamentar o deputado Eduardo Cunha. A preliminar suscitada pela Câmara dos Deputados de inadmissibilidade da arguição improcede. Na inicial, o partido requerente revelou o fato de encontrar-se à época na presidência da Câmara parlamentar com denúncia recebida pelo Supremo, réu em processo crime. Nisso, segundo a articulação, está a revelação do ato do poder público que se afirma contrário à disciplina constitucional. Muito embora se haja formulado pedido de afastamento do titular da chefia da Casa Legislativa, e aí esse afastamento, sob a minha ótica, se daria por consequência, uma vez acolhido o pedido sucessivo, né? Tem-se outro, que é o pedido sucessivo, no sentido de proclamar-se que não pode ocupar cargo que implique potencial substituição do presidente da República na ordem prevista no texto maior, quem tenha denúncia recebida ou ratificada por este tribunal, quem seja réu em última análise, como acabou de ressaltar o Procurador-Geral da República, quem seja réu em processo crime, pouco importando, né, a origem em si do ato mediante o qual recebida a denúncia, já que ante a prerrogativa do foro há o deslocamento para o Supremo e o Supremo de duas uma, ou dá sequência ao processo crime, ratificando a denúncia ofertada, ou simplesmente nega essa sequência. É essa a tese maior, essa última, a tese maior do pleito formalizado pelo partido requerente.
Também surge impróprio o que veiculado pela Advocacia Geral da União, ainda em termos de inadmissibilidade da arguição. Apontou-se na inicial o ato do poder público a violar, segundo o alegado ditame constitucional. O deslinde da controvérsia não resulta em atividade própria do legislador positivo, mas sim em definir-se, vez por todas, se é cabível estar-se na cadeira de presidente de uma das casas legislativas ou do Supremo, figurando na linha de substituição do presidente da República, quando se é réu em processo crime neste tribunal. A conclusão sinaliza a interpretação sistemática e teleológica do texto constitucional, tarefa a cargo em processo objetivo do Supremo, rejeito às preliminares. Posso ir adiante, presidente? Acho que, quanto ao conhecimento, talvez fosse bom destacar, ministro, que aí superamos a fase de conhecimento. Eu colheria os votos quanto ao conhecimento que o nobre ministro relator indefere por tê-las como devidamente cumpridas. Ouço o ministro Edson Fachin. Senhora presidente, acompanho integralmente o eminente relator. Entendo também presentes todos os pressupostos de cabimento e, portanto, de conhecimento para posterior exame do mérito desta DPF. Acompanho o eminente ministro Marco Aurélio, rejeitando todas as preliminares. Ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, eu vou acompanhar também o ministro Marco Aurélio, registrando que a lei que regulamenta a DPF prevê também a hipótese de utilizar esse instrumento como uma medida de caráter preventivo. E penso que, a essa altura, não se pode conhecer com essa característica, e invocando aí o princípio da fungibilidade desse tipo de demanda. Acompanho o relator. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu conheço da DPF acompanhando o eminente relator. Ministro Luiz Fux. Senhora presidente, o artigo 1º da Lei 9882 de 99, que regula a arguição de descumprimento de preceito fundamental, pode dar a entender, num primeiro momento, que se exija o descumprimento do preceito, para que possa surgir o interesse de agir. Mas o artigo 1º, e a própria Constituição faz remessa à lei, que vai regular o procedimento, ele é claro ao estabelecer que essa arguição ela pode ter por objeto evitar a lesão de um preceito fundamental, de sorte que eu acompanho o relator na admissibilidade da ação. Ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, a inicial dessa arguição ela está toda voltada na alegação de ato violador de preceito fundamental, uma situação concreta, que, como já constou do relatório do ministro Marco Aurélio, veio a ser resolvida numa decisão do ministro Teori Zavascki. A rigor, o que nós teríamos aqui é uma medida consultiva. É uma ação que levaria à consulta do Supremo Tribunal Federal a respeito de uma tese jurídica. E o próprio parecer da Procuradoria-Geral da República, embora no mérito seja pela procedência, na preliminar é pela prejudicialidade. Eu vou, acompanhando o parecer da Procuradoria-Geral da República, votar no sentido da prejudicialidade da arguição. Pois não. Ministro Celso de Mello. Senhora presidente, eu também peço vênia ao eminente ministro Dias Toffoli para acompanhar o voto do ministro relator, rejeitando a questão preliminar suscitada. Trata-se de uma arguição autônoma de descumprimento de preceito fundamental e a mera possibilidade de haver lesão a um preceito fundamental, tal como salientado pelo eminente ministro Luiz Fux, basta para legitimar a utilização por quem dispõe de legitimidade ativa de causam dessa ação constitucional. Demais disso, também a agremiação partidária arguente atendeu e demonstrou que se observou na espécie o requisito da subsidiariedade a que alude o parágrafo 1º do artigo 4º do diploma legislativo que rege o processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental.
o tema se acha impregnado de tamanho relevo que permite, considerados os requisitos que condicionam e legitimam a adequada utilização dessa ação constitucional, a instauração do processo objetivo, que possui um perfil nitidamente objetivo. Portanto, eu acompanho o eminente ministro relator. Também vou pedir vênias ao ministro Dias Toffoli, porque na primeira parte me parece que efetivamente haveria maiores dificuldades, pelo menos na minha compreensão. Entretanto, como já foi aqui realçado pelos ministros Teori Zavascki e Luiz Fux, na esteira do que afirmado pelo ministro relator, tem-se um caráter quase de prevenção a ferimento de preceito fundamental, o que, por si, ensejaria o uso desse instrumento de controle abstrato, razão pela qual acompanho o ministro relator no sentido do conhecimento e proclamo que, quanto ao conhecimento, votou-se pelo prosseguimento da ação, vencido no ponto o ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência continua. Presidente, Vossa Excelência já, de certa forma, adiantou a minha concepção quanto à problemática do afastamento do presidente da Câmara. O primeiro pedido formulado pelo requerente é afastamento do então presidente da Câmara do cargo exercido, cuja adequação, a não ser por consequência, cuja adequação mostrou-se de validade duvidosa, considerada a natureza do processo objetivo, está prejudicado. Na mesma data em que este processo se encontrava em pauta para exame do pleito de concessão de liminar, o Pleno referendou medida cauteladora implementada pelo ministro Teori Zavascki, de afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do exercício do mandato, ação cautelar 4070, sendo que, após, houve a cassação por quebra de decoro parlamentar. Cumpre analisar o pedido harmônico com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, assentar-se, o pedido é esse, assentar-se a inviabilidade de réus em ações criminais em curso no Supremo ocuparem cargo revelador de substituição imediata do chefe do Poder Executivo. Assinala-se o envolvimento de elementos centrais da ordem constitucional, presente o princípio republicano. Dizer-se que réu em processo crime a tramitar neste tribunal pode, no desempenho de certa função, assumir a presidência da República, gera estado de grave perplexidade, no que encerra desvio ético-jurídico, na feliz expressão do ministro Celso de Mello, voto no agravo regimental no recurso extraordinário 222368. A razão é simples. O voto tem 3 folhas apenas, presidente. A razão é simples. A teor do disposto no artigo 86 da Carta Federal, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será submetido a julgamento perante o Supremo, isso nas infrações comuns. Recebida a denúncia, tem-se como automática a suspensão das funções exercidas. Então, decorre do sistema constitucional ser indevido quem se mostre réu em processo crime ocupar o relevante cargo de presidente da República. Pois bem, na linha de substituição do presidente e do vice-presidente da República considerado impedimento, devem ser chamados para o exercício do cargo sucessivamente o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo. Essas presidências hão de estar ocupadas por pessoas que não tenham contra si a condição negativa de réu,
que possam impedir do presidente e o vice-presidente da República, ou no caso de vacância dos cargos, assumar a cadeira presidencial, fazendo, é certo, de forma temporária, substituição e não sucessão. A linha de substituição, embora envolva cidadãos, diz respeito aos poderes legislativo e judiciário, mais precisamente à Câmara dos Deputados, ao Senado e ao Supremo. O preceito constitucional é cogente, não contemplando substituição do titular de qualquer das presidências referidas, nem a possibilidade de impedido primeiro da ordem de substituição vir a ser chamado subsequente, com a quebra do sistema, com menosprezo para esta ou aquela casa. Repita-se, a previsão encerra ênfase à importância das casas legislativas e deste tribunal. Está excluída a substituição do titular da cadeira de presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, bem como passasse ao segundo da cadeia de substitutos ante o fato de o primeiro, na ordem preferencial ditada pelo texto da Constituição Federal, ser réu. Os detentores dos cargos que viabilizam a substituição, unicamente eles, os titulares, devem guardar necessariamente a possibilidade de virem a exercer o cargo de presidente da República. Ante o alcance do texto constitucional, julgo procedente o pedido formalizado na inicial desta arguição de descumprimento de preceito fundamental para assentar o entendimento segundo o qual aqueles que figurem como réus em processo crime no Supremo não podem ocupar cargo cujas atribuições constitucionais incluam a substituição do presidente da República. É como voto. O ministro relator julga procedente a arguição. Ouço o ministro Edson Fachin. Senhora presidente, me permite inicialmente saudar o eminente ministro Marco Aurélio, relator desta DPF 402. Também saúdo o ilustre advogado, professor doutor Daniel Sarmento, que ocupou a tribuna, bem assim o ilustre Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, os eminentes pares. E, senhora presidente, para ser breve, vou juntar a declaração de voto que trago por escrito, enfrentando não apenas as preliminares, no que acompanhei integralmente o eminente ministro relator, e já restou decidido, mas salientando que a superação das preliminares e mesmo o exame do mérito tem sobre si incidência não apenas do princípio da separação dos poderes, mas do princípio republicano. E aqui estou me valendo das lições, dentre outros, do professor Roberto Gargarella, que se refere a certos valores cívicos e virtudes que integram o princípio republicano, dentre eles a honestidade, o patriotismo, a integridade, a sobriedade, a abnegação, a laboriosidade e, em geral, o compromisso com o destino dos demais. E é nesta ordem que reputei cabível e cognoscível esta DPF, e também é nesta linha que estou acompanhando integralmente a conclusão do eminente ministro relator, e na declaração de voto o sentido e a motivação vão ao encontro dos argumentos já explicitados por Sua Excelência, e aqui digo, em síntese, senhora presidente, que entendo dos diversos dispositivos constitucionais incidentes na matéria, que não há a menor dúvida em se inferir a impossibilidade que aqueles que respondam ou venham a responder à ação penal instaurada perante o Supremo Tribunal Federal assumam ou ocupem cargos em cujas atribuições constitucionais figure a substituição do presidente da República. E também entendo, tal como entendeu o eminente relator, que não seria correto afirmar
que, diante da eventual possibilidade de que um dos ocupantes dos cargos que estão na linha sucessória não venha preencher os requisitos para a assunção das funções de presidente da República, seria preferível que houvesse a substituição do impedido pelo subsequente. Não nos parece correta essa asserção. Eis que a linha estabelecida no caput do artigo 80 da Constituição também revela a opção constitucional para o desempenho próprio das prerrogativas que cada um dos poderes e das autoridades que o representam tem para a substituição do órgão máximo do Poder Executivo. Esta solução esvaziaria, enfraqueceria, em nosso modo de ver, não apenas o princípio da separação dos poderes, mas especialmente o princípio republicano, cujo resgate de seu respectivo espírito foi objeto de importante estudo doutrinário do professor Fábio Conder Comparato. E, ademais, senhora presidente, como digo na declaração de voto, não se trata de interpretação nova. Este plenário, a unanimidade na ação cautelar 4070, andou nessa direção. Reproduzo aqui trechos do voto do ministro Uri Zavascki e também da nossa intervenção no julgamento que lá se deu em maio deste ano. E, portanto, senhora presidente, entendo que é nítida a violação aos preceitos fundamentais invocados, quais sejam o princípio da República, artigo 1º caput, e separação de poderes, artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, e também voto pela procedência integral da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, assentando a impossibilidade já acolhida pelo eminente relator, a quem tenho a honra de acompanhar. É como voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Uri Zavascki. Também vou acompanhar o eminente relator, senhora presidente, e o faço fundado nas mesmas razões que invoquei quando do julgamento aqui no plenário do referendo à medida cautelar concedida na ação cautelar 4070, cujo texto transcreverei no voto escrito que apresentarei oportunamente. É como voto. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, também tenho o voto escrito que vou juntar aos autos em que aprecio, no primeiro momento, as preliminares que rejeitei acompanhando o eminente relator. E nesse voto escrito, e me permito apenas algumas breves considerações, digo que há que se definir se o sistema constitucional, em especial os artigos 80 e 86, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Fundamental, interpretados teologicamente de forma sistêmica, se deles decorre a inaptidão para ocupar cargo da linha de substituição do presidente da República ou de nele permanecer na hipótese de instauração de ação penal perante o Supremo Tribunal Federal ou em trâmite nessa corte por força de remessa dos autos na hipótese de prerrogativa de função. Digo que para nortear a resposta a essa questão, eu parto de duas premissas metodológicas que dizem que com a interpretação da Constituição a ser efetuada e a reconhecendo como uma unidade textual, num sistema completo, embora não fechado, cujo sentido jurídico e coerência são encontradas nele próprio, no texto constitucional. E a segunda premissa é que a tutela constitucional tem como pressuposto a prevalência da Constituição Federal, instituidora de um Estado democrático de direito, marcado pela independência e harmonia entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Cito doutrina, parto do magistério de Maurício Fioravante, percorro Marcos Faro Castro, relembro Jorge Miranda e também José Afonso da Silva e continuo dizendo que no regime democrático o exercício do poder político não se dá por direito próprio, senão em fidúcia do poder pertencente ao povo, que é o seu titular. Reporto-me ao preâmbulo da nossa lei fundamental e ao seu artigo 1º, parágrafo único, transcrevo,
E digo que corolário da forma constitucional é, pois, a noção de que a democracia não se esgota no voto. O voto é sua condição necessária, mas de modo algum suficiente. Inseparáveis do conceito de democracia as ideias de responsabilidade e de primazia das instituições. Não há democracia se os agentes políticos estiverem impunes, livres de qualquer prestação de contas para com os representados. As garantias, prerrogativas e imunidades inerentes ao exercício desse ou daquele cargo hão de ser dimensionadas, sempre tendo em vista a sua finalidade de preservação institucional. As garantias devem servir à realização da democracia, e não o contrário. E também não há democracia sem observância das formas e sem o respeito às instituições acima dos interesses ou pretensões individuais. E no tocante à conformação das regras e princípios atinentes ao exercício do poder político, sem prescindir da necessidade de estrita aderência ao texto constitucional, não se pode deixar de considerar também que, presente a necessidade de dar sentido a preceitos polissêmicos ou desprovidos de maior clareza, a opção por determinada interpretação pode conduzir à cristalização de desenhos institucionais capazes de trazer consequências extremamente perniciosas para a qualidade da governança e para o nível de corrupção nas sociedades democráticas, seja no curto, seja no longo prazo. Feitas essas considerações, senhora presidente, eu aqui transcrevo o texto dos artigos 80 e 86, que, a meu juízo, norteiam a nossa compreensão, e digo que, da sua leitura, emerge que o presidente da República não pode permanecer no exercício das suas funções se estiver respondendo por crimes comuns ou de responsabilidade. Uma vez instaurado o processo criminal contra o presidente da República, sobre sua pessoa passa a pesar condição subjetiva, a de ser réu em ação penal, tida pela Constituição como incompatível com a permanência no exercício da mesma presidência da República. Entendo que, assim, o Constituinte situou a dignidade institucional do cargo de presidente da República acima de qualquer eventual interesse individual de quem o exerça, seja como titular, seja em caráter substitutivo. Tratando-se de condição que limita garantias individuais do próprio presidente da República, eleito diretamente para este cargo, reputo forçosa a sua extensão, à luz das premissas lançadas, aos exercentes eventuais do cargo, cuja legitimidade formal, aliás, não se faz acompanhar pelo mesmo grau de respaldo simbólico. Se a Constituição da República não escusa dessa condição de exercício, a própria presidência, essa condição de não ser réu em ação penal, o titular eleito pelo povo para o cargo, ainda com mais razão a condição, na minha visão, adere aos eventuais exercentes em linha sucessória ou de substituição que não contam com igual respaldo, sob o aspecto estritamente democrático. A expressa vinculação da incompatibilidade no artigo 86, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Maior, no tocante a este exercício do cargo de presidente da República, estende-se por imperativo lógico aos ocupantes de cargos integrantes da linha sucessória e de substituição, nos moldos definidos no artigo 80 da Carta Política. Se o presidente eleito, tornando-se réu em ação penal, não pode mais exercer o cargo, seria incoerente permitir que substituto eventual em curso no mesmo óbice o exerça. Por outro lado, senhora presidente, se a condição de réu em processo criminal torna incompatível o exercício da presidência da República,
ainda que em caráter eventual, pelo ocupante de cargo integrante da linha sucessória e de substituição, a incompatibilidade, na minha compreensão, também se manifesta com o exercício desse mesmo cargo. É dizer, a assunção ou a permanência em cargo na linha sucessória da Presidência da República exige do seu ocupante que esteja apto a ocupar a qualquer tempo a presidência, caso isso se faça necessário. Trata-se, a meu ver, de requisito para investidura e permanência em cargo relacionado a aspecto particularmente sensível do desenho institucional brasileiro. O exercício do cargo pressupõe estar o seu ocupante, repito, apto para assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. Deflui da sistemática constitucional, à luz de uma interpretação sistemática e teleológica, que aquele que não reúne os requisitos subjetivos para exercer a presidência da República tampouco pode assumir ou permanecer em qualquer dos cargos inscritos na respectiva linha de substituição. Por isso, senhora presidente, meu voto é pela procedência da ação nos exatos termos propostos pelo eminente relator, que acentua a tese que os que figuram como réus em processo crime no Supremo Tribunal Federal não podem ocupar cargo integrante da linha sucessória da Presidência da República. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Senhora presidente, egrégia corte, luz representante do Ministério Público, senhores advogados. Primeiramente, senhora presidente, gostaria de destacar a clareza, a eloquência e a excelência da sustentação que foi levada a efeito aqui pelo professor Daniel Sarmento, que é autor de uma das maiores obras sobre filosofia constitucional e história do direito constitucional. E também destacar que, mercê de ter apresentado preliminarmente uma manifestação de inadmissão, posteriormente o Ministério Público fez distribuir memoriais sobre o mérito, pugnando pela procedência da ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, advento, o Ministério Público também opina pela procedência da ação de descumprimento de preceito fundamental. Eu também vou juntar voto escrito, senhora presidente, mas eu destaco da própria jurisprudência da Corte, em primeiro lugar, duas diretrizes jurisprudenciais muito claras. A primeira delas é que o Estatuto Constitucional do Presidente da República encontra fundamento normativo no postulado republicano. E a segunda diretriz, que é corolário do anterior, preconiza que a interpretação conferida a tais disposições deve potencializar, sempre que possível, o conteúdo jurídico desse cânone magno que é o republicano. Como destacou o ministro Marco Aurélio, de forma bastante clara, nos termos do artigo 86, parágrafo 1º, há duas hipóteses que ser verificadas e reclamam afastamento. Em primeiro lugar, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou a queixa-crime. E, no segundo caso, os crimes de responsabilidade. Eu esclareço que aqui, nessas poucas linhas que eu vou só transmitir, depois eu vou juntar o voto, que o telo subjacente a referidas previsões é cristalino, que não é senão resguardar a dignidade e a moralidade do cargo de presidente da República. Ultraje aludidos imperativos constitucionais, conceber que o chefe da nação permaneça normalmente no exercício de suas atribuições constitucionais quando se encontra em trâmite contra ele ações penais ou de responsabilidade. Desse modo, eventuais substitutos do presidente da República, e cito aqui quais são, devem se submeter às mesmas limitações. Se o presidente da República é afastado ante o recebimento de denúncia pelo Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns e após o segundo juízo de admissibilidade do Senado Federal nos crimes de responsabilidade, desafia qualquer interpretação sistemática e teleológica bradar em fortes tintas que seus substitutos possam ocupar o exercício da chefia do Executivo, ainda que temporariamente. Ao prever o afastamento do exercício das funções, optou o Constituinte de 1988, em um juízo de ponderação em abstrato, em prestigiar a dignidade do cargo
de presidente da República, mitigando os postulados da soberania popular e da governabilidade, ainda que provisória, do país, de maneira que seria um contrassenso incompatível com toda essa teleologia chancelar a assunção, ainda que temporária, de pessoas que não logram observar os padrões de conduta indissociáveis do cargo de presidente da República. De sorte que eu assento que não há de se falar em legitimidade democrática da presidência da República quando o presidente se distancia desses patamares éticos e morais. Por outros fundamentos que constam do voto, senhora presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator pela procedência da ação de descumprimento de preceito fundamental. Pois não. Ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, na ação cautelar 4.070, nós tínhamos, como eu disse já ao votar na preliminar, um caso concreto. E ali o ministro Theori concedeu a cautelar e depois o plenário referendou. Neste caso, como eu já votei na preliminar, eu não vejo um caso concreto. Foi, evidentemente, aventado aí a ideia de que seria algo preventivo. Eu realmente fico a pensar que nós estamos aqui muito mais numa função consultiva, porque eu não vejo um preceito violado em concreto. Eu penso, portanto, senhora presidente, que eu vou pedir vista, até para termos Vossa Excelência me permite, completa, depois como se fosse necessário estarmos nessa função. Eu peço vista, senhora presidente, de forma regimental. Se o eminente ministro Dias Toffoli me permitir, eu gostaria de antecipar o meu voto, por gentileza. Sabemos todos que a figura institucional do presidente da República ocupa posição central no contexto do regime político que entre nós vigora. Essa tem sido uma constante histórica ao longo do constitucionalismo republicano, desde o golpe de Estado que conduziu à proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. É interessante observar que todas as constituições republicanas brasileiras, com a só exceção, até compreensível, da Carta Autocrática de 10 de novembro de 1937, todas elas previram o afastamento cautelar do presidente da República quando instaurado contra ele ou processo de impeachment ou processo penal tendente a uma sentença condenatória proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a Constituição de 1891, no seu artigo 53, parágrafo único, a de 37, que se referia à Corte Suprema, no artigo 58, parágrafo 6º, a de 46, no artigo 88, parágrafo único, a de 67, no artigo 85, parágrafo 1º, e, finalmente, a Carta Federal de 69, travestida de emenda constitucional número 1, em seu artigo 83, parágrafo 1º. Todos esses documentos constitucionais republicanos impuseram o afastamento cautelar do presidente da República quanto ao desempenho das atribuições inerentes ao ofício presidencial, na hipótese de instaurado um processo penal condenatório perante o Supremo Tribunal Federal. E isso resulta da posição de singular importância ostentada pelo presidente da República, que reúne em si a tríplice condição de chefe de Estado, de chefe de governo e também de chefe da administração federal. Em dado momento do nosso processo histórico, seja a partir do golpe de Estado em março de 64, seja a partir da usurpação do poder pelo ditador Vargas em 10 de novembro de 1937, nesses momentos específicos, houve, na verdade, uma acentuada centralização orgânica do poder na pessoa, na figura institucional da
presidência da República, o que, na verdade, representava uma virtual derrogação ao princípio da divisão funcional do poder, ao postulado da separação de poderes. É claro que não chegamos ao ponto de estabelecer, como fez a Carta Autocrática de 37, definindo o presidente da República como, aspas, a autoridade suprema do Estado, fecha aspas. Na verdade, aí residiu uma verdadeira adesão a um postulado castilhista, porque a Constituição Castilhista do Rio Grande do Sul, de 1891, como sabemos, também consagrou e definiu o presidente do Estado do Rio Grande do Sul como autoridade política e administrativa suprema daquela unidade da federação. Mas as razões pelas quais as constituições brasileiras, todas, com exceção da Carta de 37, impuseram o afastamento preventivo e cautelar do presidente da República, as razões, na verdade, apoiam-se, como aqui já foi dito, na necessidade de preservar-se a própria respeitabilidade das instituições da República, a própria dignidade da institucional do ofício presidencial. Aí reside, na verdade, a função, o fator primordial subjacente a essa medida extraordinária. Não teria sentido permitir-se que os substitutos eventuais do presidente da República, hoje, na linha de vocação constitucional, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e, finalmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, se eventualmente tornados réus em processos penais condenatórios, a partir do recebimento, quer da denúncia nas ações penais de iniciativa pública, quer em meras queixas-crimes, como diz o artigo 86, parágrafo 1º. Portanto, queixas-crimes instrumentalizadas em meras ações penais de iniciativa privada, mas o fato é que não tem sentido que os substitutos eventuais pudessem ter, eu diria, mais poder do que o próprio titular do mandato. A Constituição não quer, quer dizer, o sentido de intencionalidade da cláusula constitucional que impõe o afastamento temporário, preventivo, cautelar do presidente da República, as razões incidem também plenamente sobre os seus substitutos eventuais, de tal modo que, se o presidente da Câmara dos Deputados tornar-se réu criminal perante o Supremo Tribunal Federal, ou o presidente do Senado Federal tornar-se réu também em virtude do recebimento ou de denúncia oferecida pelo Ministério Público, ou de queixa-crime oferecida por um particular, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal também ostentar essa condição processual, nesses casos não terá sentido permitir-se que meros substitutos eventuais exerçam o ofício presidencial, quando a Constituição simplesmente não quer que o titular do mandato presidencial o faça. De outro lado, é claro que a ordem de vocação constitucional, portanto, a ordem de chamamento para a substituição eventual do presidente da República, ela há de observar aquela nominata consubstanciada no preceito constitucional, de tal modo que, se eventualmente um desses substitutos eventuais tornar-se réu em processo penal condenatório no Supremo Tribunal Federal, não será chamado o seu substituto regimental ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Interessante que Pontes de Miranda, nos seus comentários às Constituições do Brasil,
os últimos comentários dirigiram-se à Carta de 67, com a denominada Emenda Constitucional número 1, ele é muito claro ao dizer que os substitutos eventuais que se refere à Constituição, aspas, são as pessoas que ocupam o cargo e não as que se acham em exercício, fecha aspas, por efeito de uma substituição regimental. Portanto, a ordem de vocação há de ser estritamente aquela designada pela Constituição. Vale dizer, se em ocorrendo um impedimento de fato ou de direito, e nós cuidamos, no caso, de um típico impedimento de direito. Se ocorrer uma situação de impedimento que permitirá a convocação eventual do substituto para o desempenho transitório do ofício presidencial, a ordem de vocação constitucional a ser respeitada será esta. Impedido o presidente ou, eventualmente, o vice-presidente, chamar-se-á o presidente da Câmara dos Deputados, se contra este houver sido instaurado processo penal condenatório, com o recebimento da acusação penal, não importa se consubstanciada em denúncia ou em queixa-crime, como estabelece expressamente o texto constitucional, a convocação não se fará na pessoa do substituto regimental do presidente da Câmara, vale dizer, na pessoa do vice-presidente, mas sim passar-se-á para o próximo grau de substituição, que é o presidente do Senado e, posteriormente, o presidente do Supremo Tribunal Federal. O fato é que, tal como demonstrou, e muito bem demonstrou o eminente ministro Marco Aurélio, a respeitabilidade das instituições republicanas representa, na verdade, o núcleo que informa e conforma esse processo de afastamento cautelar. Por isso, senhora presidente, não é, com essas breves considerações, eu, antecipando o meu voto, eu acompanho integralmente a manifestação do eminente ministro relator. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência e proclamo o resultado provisório. As preliminares quanto ao conhecimento foram... Mas é que eu vou proclamar tudo. As preliminares foram desacolhidas, admitindo-se, portanto, o conhecimento da arguição, vencido no ponto o ministro Dias Toffoli. Ministro relator julgou procedente a ação, no que foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Teoriza Vasque, Rosa Weber, Luiz Fux, e o ministro Celso de Mello pediu visto o ministro Dias Toffoli, aguardo os demais. Por hora, maioria absoluta. Sim. Senhores ministros, na sequência, nós teríamos uma extradição. Entretanto, eu vou apregoar o item 4 da pauta, porque há 4 advogados inscritos e nós temos tido o cuidado de preferir aqueles que têm advogado presente, para que eles possam, inclusive, se deslocar, mesmo não terminando o julgamento, em razão do horário. O relator, o ministro Roberto Barroso, faria o relatório, ouviríamos as sustentações orais e, após o intervalo, colheríamos os votos. Na sequência, eu dou sequência à pauta. Pois não, claro. Para julgamento, a ação direta de inconstitucionalidade 5.135, relatada pelo eminente ministro Roberto Barroso, procedente do Distrito Federal, sendo autora a Confederação Nacional da Indústria, com interessados e a Miss Cúria. Inicialmente, ministro, passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois, como disse, haverá sustentações orais. Tem a palavra Vossa Excelência. Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional da Indústria, tendo por objeto o parágrafo único
do artigo 1º da Lei 9.492, de 97, que foi incluído esse parágrafo único por uma lei de 2012. O dispositivo, que é curto, tem a seguinte redação. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Portanto, o que está em discussão aqui, presidente, é saber se é legítima ou não a previsão em lei de que certidões de dívida ativa sejam levadas a protesto. A Confederação Nacional da Indústria alega um conjunto de fundamentos, o primeiro deles sendo a inconstitucionalidade formal, em razão de que esta previsão da possibilidade de protesto de certificados, de certidões da dívida ativa, ela foi incluída em uma medida provisória que tratava do serviço público de energia elétrica, portanto, o típico jabuti sobre o qual já conversamos e já deliberamos aqui. E, em termos de inconstitucionalidade material, a CNI alega tratar-se o protesto de uma sanção de natureza política que tem sido considerada ilegítima pelo Supremo e alegam, neste particular, que o protesto viola os princípios do devido processo legal, da livre iniciativa e da liberdade proporcional e da proporcionalidade. Eu submeti o feito ao rito do artigo 12. A presidência do Congresso Nacional afirmou inexistir qualquer incompatibilidade do dispositivo impugnado com a Constituição. A presidência da República também se manifestou pela constitucionalidade. No mesmo sentido, a Advocacia Geral da União. A Procuradoria-Geral da República, em preliminar, opinou pelo não conhecimento da ação por entender que foi impugnado apenas o parágrafo único, quando o protesto seria autorizado por outros dispositivos da lei. No mérito, porém, a Procuradoria-Geral da República se posicionou pela improcedência. Foram admitidos no processo, na qualidade de amicus curiae, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, a Confederação Nacional dos Municípios, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, e a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a CONCIF. Esse é o breve relatório, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Convido para se manifestar na forma da inscrição o doutor Cássio Augusto Muniz Borges, que falará pela autora, Confederação Nacional da Indústria, e Vossa Excelência terá até 15 minutos para proferir a sua manifestação. Está com a palavra. Obrigado, presidente. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor relator, demais ministros, procurador-geral. Serei muito breve. Acho que o assunto é bastante conhecido e, tendo em conta também a quantidade de advogados aqui a sustentar, faria uma breve síntese daquilo que já foi apontado na petição inicial pela CNI. Primeiramente, até em função do que o ministro relator colocou, acho que há até por um dever aqui de lealdade, fazer uma referência ao pedido de inconstitucionalidade formal da norma. A época em que a petição foi protocolada, de fato, ainda não havia o precedente da ADI 5127, julgamento no dia 15 de outubro de 2015. Mas eu acho que é importante considerar que essa Corte Constitucional compreendeu que esse tipo de procedimento é inconstitucional. Agora, prestigiando-se a segurança jurídica, compreendeu que o entendimento de que essas legislações convertidas a partir desse procedimento só terão a sua declaração de inconstitucionalidade a partir daquele julgamento, ou seja, a partir daquela data, no dia 15 de outubro. Então, creio eu que essa questão da inconstitucionalidade formal deve levar à mesma compreensão do precedente da ADI 5127. Com relação às inconstitucionalidades materiais, o primeiro aspecto que a CNI defende
evidentemente estaria no caráter de sanção de natureza política do protesto da CDA. Quer dizer, haveria, no modo de ver da Confederação Nacional da Indústria, um excesso do legislador. Tá? E por quê? Primeiramente, porque haveria uma desnecessidade dessa utilização do protesto pelo fisco. Tá? É de conhecimento de todos nós a existência de um procedimento próprio para a cobrança dos créditos fiscais. Né? Então, a existência de um executivo fiscal, na medida em que o legislador certamente já ponderou adequadamente as necessidades e prerrogativas do fisco e garantindo também, como consequente, garantias mínimas de defesa do contribuinte, garantias processuais. Né? Isso sem se falar na própria constituição do título de forma unilateral pela administração pública, sem a participação do particular. Eu acho que a gente pode somar também nessa estrutura jurídica e legal existente em favor do fisco, o próprio arrolamento de bens, né, que consiste numa forma que o fisco tem de separar certa parcela do patrimônio do particular quando se chega a um certo grau de inadimplência. Então, há um conjunto normativo já a favorecer essa atuação do fisco. Então, não haveria uma necessidade de se ter o protesto. Fora isso, no momento em que se abandona o executivo fiscal para se buscar o protesto da CDA, efetivamente se tem ali uma evidente pretensão de cobrança. E no momento em que se evidencia essa cobrança, fora do executivo fiscal, considera-se que o próprio particular ele fica prejudicado na medida em que ele não tem essas garantias mínimas de proteção. Veja, há uma consequência imediata e danosa para o particular, que é a restrição do seu crédito. Isso se torna mais evidente, mais fundamental nos dias atuais. A Confederação Nacional da Indústria faz e fez uma série de sondagens junto ao mercado, com o apoio do IBOP, e chega-se à conclusão que, nesse exato momento, há uma situação muito crítica para o setor empresarial. São empresas com dificuldades de crédito, são empresas que estão fechando, são empresas que estão reduzindo o número de empregados, são empresas que estão deixando de investir. E veja, na nossa visão, no momento em que há essa restrição imediata do crédito, que é a consequência natural de um título protestado, onde, obviamente, o cartório de protesto não faz nenhum juízo crítico acerca daquilo que está sendo protestado, essa consequência imediata tende a agravar essa situação que nós vimos hoje no mercado. A partir daí, há uma violação, né, à própria livre iniciativa e à liberdade do exercício da atividade econômica, que pela nossa Constituição, no artigo 170 e 174, deveria estar sendo até incentivado pelo Estado. E penso que dessa maneira, no momento em que o legislador estabelece mais esse mecanismo em favor do fisco, eu acho que há uma desatenção com esses dispositivos constitucionais. Há, por consequência, também a violação do princípio da proporcionalidade, na medida em que o objetivo perseguido, que é a cobrança do crédito tributário, ele pode ser efetivamente alcançado através do executivo fiscal, ou seja, haveria medidas, ou há, na verdade, medidas menos gravosas ao particular, e isso tem que ser ponderado, enfim, na medida em que o protesto também, de certa feita, está a violar esses direitos fundamentais como o devido processo legal. Também a questão da violação ao princípio da proibição do excesso, já falei das questões desses impactos gravosos sobre a liberdade, ao exercício dessas atividades econômicas e profissionais. E, no modo de ver da CNI também, haveria uma violação para o princípio da isonomia. Quer dizer, no momento em que se defende a possibilidade de se equiparar o fisco ao particular, entregando ao fisco o protesto que é genuinamente um mecanismo de direito privado, que nasceu, por mais que ele possa ter sido objeto de alguns contornos e alguns ajustes, de fato é que ele nasceu efetivamente diante de uma necessidade que a relação privada
tinha que ter de garantir o estabelecimento daquela própria obrigação, de garantir a mora de certo particular. Então, havia uma necessidade de que você tivesse um comando estatal, quer dizer, essa era a necessidade, era a busca que se tinha de um serviço público delegado através dos cartórios para que se conferisse a essa relação particular essa certeza. E disso o Estado não precisa, quer dizer, na verdade, o Estado é o próprio cartório, é o Estado que constitui o seu título, o Estado já tem essa prerrogativa de executar através de um rito próprio que foi a ele estabelecido. Então, no momento em que se busca equiparar o Estado ao particular, entregando ao Estado uma prerrogativa que seria própria do particular, na visão da CNI, isso também violaria o princípio da isonomia. Há dois outros argumentos que a CNI percebeu na defesa das normas. Muito se fala sobre eficiência do Estado na cobrança e redução de demandas judiciais. Na visão da CNI, isso não vai ocorrer. Certo? A redução das demandas judiciais, quer dizer, eu acho que é um reconhecimento do abandono do próprio Executivo Fiscal. No momento em que se diz que a cobrança através do protesto esvaziará a justiça, certamente é um reconhecimento de que as cobranças serão feitas à margem do Executivo Fiscal. E isso, de fato, é problemático pelas razões que a gente já expôs. Mas, veja, em contrapartida, certamente, o particular vai buscar o judiciário, seja com cautelar de sustação de processo e seja com próprias ações de reparação e de indenização. Então, isso para a CNI não é um argumento que seria a justificar essa violação que está sendo feita a partir da extensão do protesto ao Estado. E com relação à eficiência, de fato, não só a Confederação Nacional da Indústria, mas eu acredito que todas as outras entidades representativas do setor empresarial acreditam e buscam que o Estado tem que ser eficiente. O que se duvida é que essa eficiência vai ser buscada dessa forma. Quer dizer, por que não se busca, então, uma alteração legislativa? Vamos melhorar o Executivo Fiscal, ou então vamos olhar internamente a própria estrutura de cobrança do órgão da administração pública. Agora, simplesmente permitir que a cobrança do crédito público se dê fora de um devido processo legal, de forma arbitrária, na visão da CNI, de fato, não vai resolver, não vai dar solução. Preocupa a CNI, e aqui eu falo com relação ao protesto em âmbito federal, a portaria da 693 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que alterando a portaria 429 de 2014, simplesmente retirou o limite de valor de protesto da CDA. Então, veja, em 2014, as certidões de dívida ativa da União e do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, de valor consolidado até 50 mil, poderiam ser protestadas. A partir de 2015, não se tem mais esse limite. Na visão da CNI, é uma prova inconteste de que o que se vai buscar agora, principalmente a partir da decisão desse Supremo Tribunal Federal, vai ser um esvaziamento, um abandono do Executivo Fiscal e simplesmente se tratará de cobrar o crédito tributário a partir de protestos onde não há a menor possibilidade de defesa pelo particular. Em linhas bastante gerais, senhora presidente, seriam esses os argumentos que a CNI gostaria de trazer e reiterando o pedido de inconstitucionalidade já posto na sua inicial. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Grace Maria Fernandes, advogada-geral da União, a se pronunciar pelo Presidente da República e pelo Congresso. Vossa Excelência tem até 15 minutos para proferir a sua manifestação e está com a palavra. Obrigada. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. É inconstitucional a inserção das certidões da dívida pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas no rol de títulos sujeitos a protesto? Ou na linha desenvolvida pela requerente, o protesto de tais títulos da certidão da dívida pública configura uma sanção de natureza política? Para a Advocacia Geral da União, não há, na Constituição Federal, qualquer vedação dessa ordem. A
Aliás, o Instituto do Protesto, ele vem integralmente disciplinado nas normas e nas leis infraconstitucionais. Não há na Constituição nenhum dispositivo que proíba que seja considerado no rol desses títulos a certidão da dívida ativa. Entende também a Advocacia Geral da União que o protesto é simplesmente um dos instrumentos de recuperação do crédito público. Não há exclusão aqui em relação ao processo de execução fiscal. Não se tem, com a utilização do protesto, uma linha de exclusão do processo executivo fiscal. Ao contrário, o que se busca é justamente uma complementação no que se refere à recuperação do crédito público. Na prática, a utilização do protesto não elide o processo de execução fiscal. Alega-se na petição inicial que a utilização do protesto estaria violando dispositivos inseridos na Constituição, em especial relacionados ao acesso ao Poder Judiciário ou mesmo relacionados à própria atuação administrativa. O que há, na verdade, com fundamento na legislação de 2012, é sim um respeito incondicional aos princípios que regem a administração pública, em especial o poder-dever da administração de proceder com eficiência, sim, na recuperação dos créditos e do crédito público. Lá no ano de 2010, a legislação é de 2012, os dados do Conselho Nacional de Justiça, eles já atestavam especificamente a existência de uma média de congestionamento no que se referia aos processos de execução fiscal, em torno de 89,8% nas execuções fiscais que tramitavam perante a Justiça Estadual, e em relação à Justiça Federal, uma média de congestionamento de 85%. Ou seja, diante desse quadro, era preciso mesmo que a administração pública buscasse outras linhas de atuação que pudessem estimular a recuperação do crédito sem sobrecarregar o Poder Judiciário e preservando também a celeridade na recuperação desses créditos. Daí a adoção, por lei do protesto. Para se demonstrar aqui, senhores ministros, o êxito em relação à opção do legislador quanto à utilização do protesto, apenas no que se refere ao crédito de natureza tributária, nos 3 últimos anos, ou seja, de março de 2013 até junho de 2016, especificamente, mais uma vez, quanto ao crédito tributário, o que se obteve em termos de recuperação foi algo em torno de R$ 1.840 bilhões. Esse montante corresponderia, caso a administração fizesse uso da execução fiscal, corresponderia a uma média de 300 mil ações que seriam ajuizadas e tramitariam perante o Poder Judiciário brasileiro. A utilização, portanto, desse mecanismo vem alinhada a uma política de redução de litigiosidade e voltada a não sobrecarregar ainda mais o Poder Judiciário. Atualmente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela possui cerca de 5 milhões de inscrições na dívida ativa que não foram judicializadas, ou seja, ainda não foram objeto de processo de execução fiscal, mas que poderiam sim gerar execuções fiscais e que tramitam, portanto, valendo-se do protesto na seara meramente administrativa. Agora, levando em consideração os créditos de natureza não tributária, os dados da Procuradoria-Geral Federal, que são monitorados pelo Tribunal de Contas da União, revelam que, de 2011 a 2015, foram protestados cerca de 80 mil títulos, correspondendo a um valor aproximado de 191 milhões, com o protesto. E o valor recuperado foi algo em torno de 55 milhões de reais devidamente arrecadados. Na prática também, senhores ministros, os dados revelam que esse pagamento ele se dá, em média, em 3 dias. Os dados
que foram apresentados nos memoriais distribuídos a Vossas Excelências, no estudo do IPEA, eles revelam que a média de um processo de execução fiscal fica em torno de 8 anos. E o custo do processo de execução fiscal, valores atualizados em 2016, em torno de R$ 7.000. Com a utilização do protesto, portanto, tem-se a possibilidade de se recuperar em 3 dias valores que, valendo-se do processo de execução fiscal, seriam obtidos numa média de 8 anos. Desafogando também o Poder Judiciário com todo esse volume. Também no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, há algo em torno de 60 milhões de títulos, de inscrições em dívida ativa, também para serem objeto de recuperação, em que, se utilizando do protesto, se evita, portanto, a judicialização. Em síntese, senhores ministros, aqui já encerrando, a Constituição Federal não veda a utilização do protesto para a recuperação do crédito público. Não há nenhum dispositivo constitucional nesse sentido. Segundo, o protesto não configura sanção de natureza política, porque na linha do que restou fixado por essa Suprema Corte, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 173, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não seria legítima a via oblíqua para a cobrança de créditos da Fazenda Pública, o protesto não constitui via oblíqua. Ao contrário, o protesto constitui uma forma direta de cobrança extrajudicial do crédito público. E não uma via oblíqua, mas sim direta de cobrança extrajudicial. A utilização do protesto pela Fazenda Pública também não afronta a livre iniciativa, porque não há nenhum obstáculo à continuidade das atividades empresariais. Não há também nenhuma violação ao princípio invocado também pela requerente de acesso ao Poder Judiciário, já que o débito que ensejou a inscrição em dívida pública pode perfeitamente ser objeto de impugnação judicial. A utilização do protesto não inibe, portanto, o interessado, o devedor, de buscar, no âmbito do Poder Judiciário, a impugnação do valor que está sendo cobrado. Também não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, aqui invocado da tribuna, na medida em que a utilização do protesto atende ao princípio da eficiência, que é dever da administração pública, sendo certo, senhores ministros, que a relação de custo-benefício resta, sim, atendida, considerando, inclusive, o valor, como foi aqui mencionado, o valor de um processo de execução fiscal, e que, muitas vezes, os valores cobrados são valores de pequena monta. Portanto, o protesto ele vem alinhado a esse dever da administração pública de atender ao princípio da eficiência. E é também menos oneroso ao devedor. Por quê? Porque, quando se há o processo de execução fiscal, se tem a possibilidade da penhora. E aí, aqui no protesto judicial, se entende, e aqui a administração pública, de que se está diante de um procedimento menos gravoso para o devedor, porque não há aqui a possibilidade de penhora. Na prática, portanto, o protesto, a certidão da dívida ativa, atende ao interesse público, considerando que esses valores que são arrecadados são valores que serão revertidos em benefício de toda a coletividade, de toda a sociedade. Não há aqui qualquer violação aos dispositivos constitucionais. O protesto é um mecanismo a mais, adicional, somado aí à execução fiscal e ao arrolamento, que foi aqui também mencionado da tribuna. Não há, de forma alguma, interesse em prejudicar o devedor. Há, na verdade, o cumprimento de um dever, o poder-dever da administração pública, de buscar a recuperação dos créditos, que são créditos públicos, que vão ser revertidos para toda a coletividade. Com essas considerações, senhora presidente, senhores ministros, a Advocacia Geral da União pugna pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Agradeço a Vossa Excelência e suspendo a sessão por 30 minutos. Voltaremos às 16h28 para as 2 sustentações e coleta de votos. Agradeço a todos. Thank you.